Legal, gente, vamos para Portugal. A eleição do novo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, do PSD, divide a comunidade brasileira que vive lá. Os brasileiros estariam divididos entre o medo da direita nacionalista e o apoio ao Chega, que é um partido mais à direita ainda. Entre os que temem o crescimento da direita representado pelo partido Chega e os que apoiam o partido, muitos deles se envolvendo diretamente com a sigla. A imprensa tem falado que a comunidade brasileira parece ter herdado a polarização que o Brasil viveu em disputas recentes aqui no nosso país. Quero saber a opinião de todos vocês, mas antes a gente já vai entrevistar um cara especialista nisso, conosco aqui no Morning Show, o Dr. José Eduardo Melo Filho, meu amigo advogado que vive entre Brasil e Portugal e que é especialista em imigração justamente na relação Brasil-Portugal. Bem-vindo, Zé. Muito bom dia a todos presentes. Oba, um prazer enorme falar consigo novamente, né? E estou aqui à disposição. Ô Zé, eu quero saber o que está todo mundo perguntando. Como é que fica a situação dos brasileiros em relação a essa eleição em Portugal? Tem muita gente com medo de restrições para os brasileiros. Bom, eu vou tentar ser sucinto, né? A política em Portugal é muito volátil, como em todo o território do mundo, né? E o que eu vejo, né? Realmente a direita foi muito bem nessas eleições, né? E está ocupando mais cadeiras, vai ocupar mais cadeiras, né? E o PS, na verdade, de certa forma, sai derrotado nessas eleições. Agora, em matéria de imigração para os brasileiros, eu acho muito precoce hoje acharmos que vai ter alguma coisa de represália, alguma coisa no sentido de limitação. Mesmo porque a Europa como um todo e até mesmo Portugal, na forma que nós estamos tratando, Portugal necessita de mão de obra, né? Mão de obra qualificada e também mão de obra não qualificada, né? Que são aquelas que não exigem tanto a qualificação profissional do cidadão, né? Então eu vejo com bons olhos esta mudança, né? Muito embora eu acho ainda muito cedo, né, para se dizer que, olha, a direita vai estar influenciando, vai governar, mesmo porque o PSD é um partido tido como de centro-esquerda, né? Inclusive era a base do PS na antiga legislatura, né? Então eu acredito que efetivamente vai ter muita conversa, vai ter muita água para rolar debaixo da ponte, que nem nós dizemos no Brasil, né? Então eu creio que esse posicionamento do PS em relação à eleição do PSD, né? Possivelmente vai ocupar a cadeira de primeiro-ministro, ainda vai ter muita coisa ainda para se decidir. Ô Zé, explica pra gente aqui como é que funciona essa conjuntura dos partidos aí. PS, PSD, Chega, quem quer mais para a esquerda, quem quer mais para o centro, quem quer mais para a direita nesse jogo político aí lá de Portugal? Bom, o PS essencialmente é um partido socialista, né? Então é um partido tido como esquerda, né? Não uma esquerda radical, mas é uma esquerda, né? O PSD sempre, de pelo menos 8 anos para cá, sempre foi a base deste governo do PS, né? Mas vem ao longo do tempo se descolando, né, do PS, tendo visto algumas situações de escândalos que têm ocorrido em Portugal, mas o PSD, na verdade, resolveu, vamos colocar assim, né, fazer uma carreira solo, né? E junto disso, aproveitou-se dessa situação toda o Chega, né? O Chega e foi muito bem votado, salvo engano, com 18 ponto alguma coisa por cento, né? Então, quer dizer, é um grande número, parece-me que mais de 1 milhão de votos, sendo que Portugal todo com população tem 10 milhões e meio, então quer dizer, o partido Chega, vamos dizer assim, né, sendo redundante, chegou meio que para mostrar o que veio, né? É o mais à direita, né? Mais à direita, né? Totalmente à direita. Elenco como extrema-direita, mas, na minha visão, eu não enxergo como extrema-direita, mas, assim, como uma direita firme, uma direita firme. E, assim, como eu disse inicialmente, eu acredito que vai ser, na verdade, o pêndulo aí para um governo do PSD, né? Muito embora o PSD, antes das eleições, afirmava que não tinha nenhum momento, nenhuma chance de aproximação. Mas política, a gente aguarda. Ô Zé, o Felipe Monteiro tem uma pergunta para você. Ô Zé, bom dia. Obrigado por estar conosco aqui na manhã de segunda-feira. A minha pergunta, eu queria entender como é que está a questão da xenofobia, do racismo dos portugueses contra os brasileiros em Portugal, não é? E se isso tem a ver um pouco com a ascensão da extrema-direita do Chega e do André Ventura no poder.
Bom, eu não vou ser hipócrita de dizer que não há uma movimentação mais forte de xenofobia pelo fato do Chega ter se posicionado no sentido de ser mais firme, né, com as imigrações. Muito embora o Chega ele se posiciona como contra as imigrações, como dizer assim, num português muito simples, né? Dizer que o quê? A imigração totalmente acelerada, né? Totalmente aberta, né? Que não está voltada só para brasileiros. Agora, em relação aos brasileiros, eu não podemos generalizar, mas há sim, né? Há sim acirrada essa situação da xenofobia, né? Como tem muitos aqui, nós vimos muitas vezes, né? Tipo, uma senhora dizendo, volta para tua terra, volta para isso, mas são pessoas desinformadas, né? Pessoas desinformadas. E eu digo por quê? Porque Portugal precisa da imigração para manter a segurança social dela, né? Teve um superávit de bilhões, né? E que se não tivesse essa migração, principalmente de brasileiros, de indianos e assim por diante, eu ouso dizer que a segurança social de Portugal estaria falida, né? Então, um dos sentidos. Então, existe a questão cultural, né? De alguns, né? Mas não podemos generalizar, né? O povo português, no geral, é um povo que acolhe muito bem, principalmente o brasileiro. Sim. Tá aí, conversamos com o José Eduardo Melo Filho, meu amigo advogado, especialista em imigração. Não sei se ele está em Portugal, está no Brasil, cada hora ele está num lugar. Obrigado, viu, Zé? Volte sempre aqui ao Morning Show. Oportunidade, viu? Bom dia a todos. Abração. Gente, vamos conversar sobre isso. Direita ganhando em Portugal, Mano Ferreira. Pois é, você sabe que o que aconteceu em Portugal, houve uma série de denúncias contra o antigo governo do Partido Socialista. Isso levou à convocação de novas eleições e o recado das urnas é por uma renovação. Eu diria que houve com os três principais partidos, né, o que mais cresceu foi justamente o Chega, que é um partido de uma direita nacionalista, que tem uma visão, na minha visão, arcaica, retrógrada, anti-imigração. Eu acho até curioso ver alguns brasileiros apoiando um partido que é contra a imigração de brasileiros. É uma posição que eu tenho muita dificuldade de entender. Como que o cara um brasileiro que quer morar em Portugal e quer que Portugal tenha um partido que é contra que brasileiros morem em Portugal. Então, é uma contradição. Mas vai ser um desafio montar a coalizão do governo, porque o PSD, que é o Partido Social Democrata, o partido mais de centro, disse durante a campanha que não faria aliança com o Chega, e o Partido Socialista, que ficou em segundo lugar, disse que vai liderar a oposição. Só que, sozinho, o PSD não tem cadeira suficiente no Congresso para montar um governo. E a Iniciativa Liberal, que é o quarto partido, a quarta força política, que é a força liberal por inteiro de Portugal, digamos assim... Se você fosse de lá, você ia ser filiado nesse aí. Certamente. Mas o fato é que... E teve um bom resultado nas urnas em relação ao histórico. É um partido recente, está em sua terceira eleição, conseguiu consolidar e ter um crescimento eleitoral, mas também não é o suficiente para, em coalizão com o PSD, montar um governo. Então, há um impasse para saber qual vai ser o tipo de governo. O PSD vai ser obrigado a negociar. Resta saber se com o Chega ou com o PSD. Ô, Julinha, qual a sua aposta? Você acha que o PSD, que está ganhando, só para deixar claro, tem algumas urnas que precisam ser contabilizadas ainda, o pessoal que vota fora de Portugal, mas assim, tudo indica que o PSD ganhou a eleição lá em Portugal. Você acha que o PSD vai se juntar agora ao Chega, que é esse partido mais à direita, para ter governabilidade? Bem-vinda, Ju. Nelson, é uma questão matemática, né? A gente precisa diferenciar a campanha eleitoral de pragmatismo político, né? Quando você efetivamente foi eleito, você precisa fazer entregas e você só faz as entregas se você tiver um número, uma matemática que te dê maioria de votos. Então é impossível não haver uma aliança, né? E pelas falas que eu vi do Monteiro, né, do Montenegro, que é o líder do Partido Social Democrata, ele diz que não vai se distanciar da sua pauta, né, da pauta do seu partido. A pauta da social-democracia, hoje, ela está mais próxima até do Partido Chega,
do que do Partido Socialista. E eu acho que o recado está muito claro. A população ela quis fazer essa guinada à direita, seja pela social-democracia, seja pela direita do Chega. Eu entendo que quando você coloca extrema-direita, é uma estratégia do ponto de vista do marketing político para você rotular um conjunto de pensamentos e necessariamente já afastar algumas pessoas. Mas o que eu acompanho do Chega, e eu tenho inclusive vários amigos em Portugal que apoiam o Chega, porque o que o Chega diz é: somos contra imigrantes ilegais. A gente quer que os imigrantes cheguem aqui organizadamente, dentro das leis, trabalhem dentro das leis, mas aqueles que chegam aqui de uma forma ilegal, inclusive fazem coisas erradas, como, por exemplo, dar calote em quem faz aluguel de apartamento, não cumprir a jornada de trabalho. Infelizmente, o brasileiro tem uma fama ruim em Portugal, né? Quem já teve a oportunidade de ir para Portugal, conversar com portugueses, é triste. Mas eles relatam uma série de experiências mal sucedidas. Muitas pessoas, inclusive, quem tem apartamento para alugar, não aluga quando sabe que é brasileiro, né? Isso depois de alguns episódios tristes. Então, eu acho natural que uma reação aconteça a uma certa desordem na imigração, e quem fez a imigração correta, ela vai apoiar esse movimento também. Agora, Nelsinho, só para concluir, do ponto de vista da ciência política, a gente está observando um fenômeno muito interessante no mundo todo, com exceção da Argentina. No caso de Portugal, e a gente vai ver também, eu acho que nos Estados Unidos, a gente não tem uma economia fragmentada. Portugal, inclusive, apresenta bons resultados econômicos. Mas, mesmo assim, a população faz a opção de ir para a direita. Isso deixa muito claro que a pauta dos costumes, os valores como combate ao aborto, combate à pauta de gênero, combate à corrupção, que são os 3 pilares, digamos assim, da direita, que a grande imprensa chama de extrema-direita, eu não gosto de chamar dessa maneira, mas mostra que essa pauta tem uma força muito grande, conseguindo, inclusive, se sobrepor ao desempenho econômico. Então, para quem vai concorrer à eleição esse ano, esse recado está muito claro, eu tenho certeza que vai reverberar no mundo como um todo. Sim. Ô, Pepe, eu quero falar com você sobre o que você perguntava para o Zé Eduardo, sobre a questão da xenofobia, que a gente viu recentemente alguns episódios muito graves, inclusive, de preconceito, discriminação com os brasileiros que moram lá em Portugal, moram e trabalham, vivem em Portugal. Olha só esse número interessante. De outubro do ano passado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal informou que existem 393 mil brasileiros lá em Portugal. Isso, números do ano passado. Mas esse número ele se torna mais impressionante quando a gente compara com o número do ano anterior. Em 2022, no final do ano, era 240 mil. Ou seja, de um ano para o outro, a gente teve um salto gigantesco. Muitos brasileiros estão indo viver em Portugal. E aí há esse medo que a gente abriu o nosso programa falando. Como é que fica a situação desses brasileiros diante de um certo nacionalismo acontecendo, pessoas que querem se proteger dos estrangeiros, ô Pepe? Olha, sim, essa é uma questão boa, né? Inclusive, o líder do Partido Socialista de Portugal, né, o Pedro Nuno, falou que não vai compactuar com o Chega, não é? Que é um partido que representa o português xenófobo e racista, não é? Ele foi muito claro quando ele disse isso no discurso dele, não é? Ele vai ser da oposição, vai liderar a oposição e não quer fazer esse Portugal xenófobo crescer e florescer, não é? E é uma realidade da Europa toda, né? Você vê, por exemplo, a França, mesmo com Macron, um governo progressista, criando leis, né, mais restritas a imigrantes. Você vê, por exemplo, a Alemanha também repensando a questão do imigrante. E Portugal, infelizmente, é retrato desse cenário global, não é? E aí tem uma questão, Koba, eu queria deixar claro, né, impressionante como em Portugal você vê o lavajatismo português mudando a regra do jogo de Portugal, né? Por quê? Graças ao lavajatismo de português, né, a Operação Influencer de novembro do ano passado, que colocou em xeque a denegação da exploração de uma mina de lítio em Portugal, não é? E até agora não trouxe nenhum tipo de provas concretas sobre eventual crime, que o Antônio Costa, o ex-primeiro-ministro de Portugal, pediu renúncia e o Marcelo lançou novas eleições, não é? E mudou completamente a configuração política de Portugal. E se eu fosse o Pedro Nuno, do Partido Socialista, eu faria uma aliança programática com a Aliança Democrática que ganhou as eleições em Portugal, não é? Para isolar o Chega.
do governo. Eu acho que o Portugal não pode cometer o mesmo erro que o Brasil cometeu nas décadas de PT e PSDB, não é? E deveria, sim, criar uma aliança programática. É bom lembrar, né, que o PSD chegou a ser base do PS, né, no passado, do Partido Socialista no passado. Ou seja, eu sinto que quando o Luís Montenegro, que ganhou as eleições em Portugal, falou abertamente que não iria colocar o Chega na base de governo, ele fez um aceno ao Pedro Nuno do PS para conversar, não é? E o Partido Socialista de Portugal deveria largar de ser oposição nesse momento específico de Portugal e abraçar o governo da Aliança Democrática por meio de políticas programáticas e por meio do pragmatismo político, né, visando isolar esse Portugal xenófobo e racista e colocar planos de desenvolvimento concreto em Portugal. É bom lembrar, Cuba, as pessoas falam para mim qual o país do mundo que a esquerda teria respeito ao orçamento. Não, o Partido Socialista de Portugal é um típico caso de partido de esquerda que fez um ajuste fiscal muito bom e pela primeira vez em décadas Portugal tem reduzido a sua dívida externa e sua dívida interna. Ou seja, está aí o exemplo para quem quer ver. A esquerda pode ser sim rigorosa e pode ser sim honesta com o orçamento público. Então eu espero que Portugal dê o exemplo que o Brasil não deu para o mundo. Mas parece que isso não vai rolar, viu? O PS fica desobrigado de apoiar o governo do PSD, foi o que diz o Pedro Nuno Santos. Então, tudo indica que o PS não vai apoiar o PSD. Ou seja, o PSD serviu para ser base do PS, mas o contrário não é verdadeiro. Isso parece um pouco aqui com o Brasil também, né, mano? Bastante. Ô, Palumbo, agora eu quero saber de você, meu amigo. Por que é que tantos brasileiros estão indo para Portugal trabalhar? Para ganhar a vida, né? Isso é claro. Mas, aliás, eu tenho um amigo que foi para lá, ele é preto, e ele voltou porque não aguentou o racismo. Ele literalmente falou, eu não aguento mais, eu estou voltando. E é um amigo meu de infância lá de Ribeirão Preto. Mas é impressionante como a esquerda adora jogar o problema, que é mundial, do racismo, em cima da direita. Quer dizer que é só a direita é racista, a esquerda não é. A extrema-direita é racista, a extrema-esquerda não é. Nós temos um exemplo aqui, ó, que há menos de 2 meses atrás, a colega aqui, PP, foi num bloquinho de carnaval e foi hostilizado. A equipe da Jovem Pan foi hostilizada. Quem é que fala que o amor venceu? Então a gente tem que parar de colocar rótulos. Vai lá, Palumbo. Pode falar, não vou te interromper. Não, completamente diferente, Palumbo. Pode falar. Diferente. Por que diferente? Não, porque você acha certo isso? A pauta de restrição de imigrantes não, a pergunta que você fez, é uma pauta de extrema-direita. A pergunta que você fez já coloca uma conotação de que a direita é racista, ela não gosta de estrangeiro, e a Júlia explicou muito bem o porquê disso. Então a gente tem que parar de rotular. Isso aí é um viés de vocês, que adoram colocar quem é de direita, é racista, é preconceituoso, não gosta de gay, não gosta de preto, não gosta de pobre. Isso é mentira. Claro que não é. Isso é mentira. Não, a questão é outra, Palumbo. A direita não é preconceituosa, a direita não é racista. Ninguém está falando isso, mas a pauta de restrição de imigrantes é uma pauta da extrema-direita. É assim no mundo todo. Le Pen na França, você vê, por exemplo, o Chega em Portugal, não é? É assim a extrema-direita. Mas aqui no Brasil, no governo Bolsonaro, o estadunidense, o americano, podia entrar livremente no Brasil. Mas entra o governo de esquerda do presidente Lula e ele colocou uma restrição de visto, de reciprocidade. Como é que você vê, mano? Diferente por quê? Não, pois é, o Brasil às vezes funciona de uma forma... Como é que incentiva o turismo no Brasil se você cobra do americano visto para entrar no Brasil? Mano, não, é um absurdo. Isso aí é um negócio que desincentiva a chegada das pessoas, né? O Brasil deveria se abrir. Você sabe que o Brasil é um dos países mais fechados do mundo quando a gente pensa no critério de comércio internacional. A gente precisa se ampliar muito mais o intercâmbio do Brasil e a inserção do Brasil nas cadeias globais de valor. O que significa não apenas exportar, que todo mundo vê como uma vantagem, mas também importar.
A gente tem que acabar no Brasil com preconceito contra a importação, porque a importação também aumenta muito a produtividade quando o Brasil se insere nas cadeias de valor. E a gente, infelizmente, tem um preconceito muito grande na esquerda e na direita contra isso. A gente não viu nenhum movimento robusto de abertura comercial ao longo do governo Bolsonaro, por exemplo. Então, nesse sentido, não tem tanta diferença assim. Nada a ver. O quê? Não se abrem para o mundo. O Brasil é um dos países mais fechados do mundo. Não, essa comparação, Koba, falar da questão do visto do Brasil em relação aos Estados Unidos, não tem nada a ver com essa onda xenófoba e racista que tem no mundo todo, né? O Brasil utilizou o princípio da reciprocidade que rege o direito internacional no mundo todo, né? O Brasil não é republiqueta dos Estados Unidos, não, né? Se os Estados Unidos exigem visto de turista brasileiro, nada mais justo e nada mais normal que o Brasil também exija visto dos turistas americanos. E isso não vai reduzir em nada o turismo de americano para o Brasil. O que reduz o turismo do americano para o Brasil é a violência do Brasil, é a falta de infraestrutura básica para receber os americanos, não só no Rio e em São Paulo, mas no Brasil todo que não tem infraestrutura, que quiser ir para o norte, parte do Nordeste, por exemplo, não tem infraestrutura básica, não tem hotel, não é? O problema não exclui o outro. Não tem a ver uma coisa com a outra. O Brasil não é republiqueta dos Estados Unidos. Ô, Pepe, não é. Responde minha pergunta aqui. Ô, Pepe, responde uma pergunta aqui. Você acha que o americano, ele podendo ir para um país que não exige visto e para o Brasil, que tem esta barreira, ele vai escolher ir para onde? Você acha que não é algo que vai influenciar na decisão? Óbvio que não. Claro que a burocracia atrapalha, pelo amor de Deus. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um estudo sério, fazer o levantamento de quantos americanos vieram sem visto, na época que não tinha visto, para o Brasil, e quantos vieram depois da exigência do visto. Eu aposto dinheiro pesado que não teve redução. Eu não tenho dinheiro pesado para essa aposta, senão faria na hora. Ô, Júlia Lucy, você? Estou levantando aqui, ó. É muito interessante a gente parar de fazer conjectura, né, e analisar alguns fenômenos que estão postos hoje. É muito fácil, eu acho, inclusive, até injusto, classificar como xenofobia um movimento natural que o cidadão pertencente àquela terra natal decide fazer a partir do momento em que ele se sente ameaçado ou ele começa a ter problemas com a imigração. Sabe por quê? A gente não vive isso no Brasil. Então, como é tão distante da nossa realidade, dificilmente as pessoas decidem vir morar no Brasil, a não ser que sejam fugitivas da Venezuela, por exemplo, mas a regra é ninguém escolher o Brasil para morar aqui, devido ao grau de violência, devido à dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, devido à carga tributária. Então, a gente não lida com a dificuldade de ter muitas pessoas de outra nacionalidade do nosso lado. O caso de Portugal, por exemplo, ele tem pouco mais de 10 milhões de habitantes. E ele já tem 1 milhão de imigrantes, mais de 1 milhão. Então, veja, é extremamente impactante para esse país a questão imigratória, sobretudo quando você tem uma assistência social abrangente, como é o caso de Portugal. Então, você tem um peso nos serviços públicos, que é custeado pelos portugueses, deve ser fornecido aos portugueses, e você tem gente que muitas vezes, sim, por estar ilegal, não está custeando isso. Então, é xenofobia questionar esse modelo? Eu acho isso injusto. A gente não pode classificar como xenofobia. É um repensar a uma abertura que se foi feita e começa a se questionar para fazer ajustes. Meus amigos, a gente vai continuar acompanhando a situação de Portugal. Agora, a questão é de governabilidade. Quem é que vai apoiar quem? Como é que eles vão lidar agora com a transição de governo? A gente vai estar atento a isso. Mas